Pastor, mas o que essa palavra tem a ver com Ezequiel 37? Você vai entender, irmão. Amém? Então abra comigo em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Aleluia, eu quero agradecer a cada irmão que está aqui nessa noite. Estamos aí, irmão, para se encerrar mais um ciclo, mais um ano está indo embora, mas vamos encerrar este ano com chave de fogo no nome de Jesus. Amém? Então, os irmãos que me acompanham aí, se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. Mas eu quero todo mundo me acompanhando na palavra, amém? Você já vai tomar o teu assento. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Quem achou diz amém. Amém. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após marcharem durante 7 dias. Quantos dias, igreja? Não havia mais água para o exército, nem para os animais que os acompanhavam. Então disse o rei de Israel, o Senhor reuniu 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Versículo 11, Josafá, porém perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, aqui está ele, filho de Safate, que auxiliava Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Versículo 13. Eliseu, porém, disse ao rei de Israel, preste atenção, Eliseu, porém, disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor reuniu esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. A gente vai ler até o verso 18, verso 14 agora. Disse Eliseu, disse quem, igreja? Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem daria atenção. Preste atenção, versículo 15. Glória a Deus. Versículo 15. Aleluia. Olha o que é escrito no versículo 15, irmão. Agora, porém, trazer-me um arpista, ou um tangedor, ou um músico. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor. O que veio sobre a vida de Eliseu, igreja? Verso 16, e disse: assim diz o Senhor. Preste atenção. Cavai neste vale. Cavai no quê? Cavai neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Contudo este vale se encherá de água. Se encherá do que, igreja? E bebereis vós, o vosso gado e vossos animais. O 18 para encerrar. Olha que Eliseu fala, tomado por Deus. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Amém, igreja? Quem toma posse da palavra, pode tomar teu assento no nome de Jesus. Irmãos, eu vou embora. Eu não vou estender, mas eu quero um pouquinho da tua atenção rapidamente, devido ao horário, mas eu quero um pouquinho da tua atenção, amém? Estamos no segundo ano de uma campanha que fala sobre Ezequiel 37. E a gente sabe que Ezequiel fala de um vale. Percebemos aqui que não é o mesmo texto que foi pregado no domingo.
uma coisa muito repetitiva. Vai passar 3 pessoas ainda pregando sobre Ezequiel 37. Só que Deus me deu essa palavra. E essa palavra é uma palavra muito forte. Por quê? Porque tem um vale e tem um profeta dentro do vale. Aleluia. A Bíblia vai dizer, igreja, aqui no capítulo 3 de 2 Reis, Jorão. Quem é Jorão, pastor? Jorão está reinando há cerca de 12 anos acima do trono de Israel. Jorão era filho de Acabe. E sabemos que Acabe era marido de Jezabel. Sabemos que Jezabel, ela gostava de perseguir os profetas do Senhor. Só que agora Acabe e Jezabel não existe mais. E naquela época, irmão, o filho ele substituía o seu pai no trono. Jorão agora está sobre o trono de Israel. E a Bíblia fala que estará há cerca de 12 anos sobre o trono. Agora no cenário, irmão, a Bíblia vai dizer que tinha um rei chamado Messa, rei dos Moabitas. Este homem pagava um tributo muito alto para Acabe nos dias de Acabe. Um tributo que era 100.000 carneiros e 100.000 cordeiros, irmãos. Então, se a gente for ver, a 200.000 cabeças de animais que este rei pagava para o rei de Israel naquele dia, como se fosse o pagamento anualmente de um imposto. Só que a Bíblia vai dizer que agora Messa, o rei dos Moabitas, sabe e está vendo que quem está reinando sobre Israel não é mais Acabe. Acabe, irmão, ele tinha uma fama. A mulher de Acabe tinha fama. Só que o filho de Acabe, Jorão, não tem fama nenhuma. A única fama que Jorão tem sobre Israel era essa: que ele conduziu o povo de Israel para pecar contra Deus. A Bíblia vai dizer que este rei Messa, ele vai olhar e vai se rebeliar, irmãos, contra Jorão. Jorão, ele é o rei que está agora com medo. Por quê? Porque eles dependiam daquelas 200.000 cabeças de animais que era pago. Porque dali saía o dinheiro, dali saía, irmão, a riqueza do reinado de Israel. Só que agora Messa, ele vai dizer para Jorão: olha, Jorão, paguei por muitos anos o imposto para o teu pai, mas agora, a partir de hoje, eu não pago mais. Era agora, irmãos, o rei dos Moabitas se rebelando, se levantando contra Jorão. Jorão, irmãos, ele é um homem que está na inexperiência, ele não tem muita experiência sobre o reinado. Ele vai ficar com medo. Jorão agora vai atrás de Josafá. Josafá, ele era um servo de Deus, ele estava sob o reinado de Judá. E Jorão vai fazer agora, vai propor uma aliança para Josafá. Olha, Josafá, o rei Messa, ele se rebeliou, ele está vindo contra mim. Vai você entrar comigo nesta guerra? Vai você entrar comigo nesta peleja? E aqui, irmão, eu quero deixar algo para a igreja: não entre em guerra que Deus não mandou você entrar. Não faça aliança que Deus não mandou você fazer. E Deus está dizendo para alguém aqui na igreja nesta noite: toma cuidado com certos tipos de aliança. Por quê? Porque quando você faz uma aliança com alguma pessoa e Deus não está nessa aliança, você pode pagar um preço muito alto. Você pode pagar um preço muito alto. E Deus está dizendo nesta noite: não faça aliança que eu não estou. Não entre em aliança que eu não estou, ó glória. Porque a partir do momento que você fizer aliança com uma pessoa que Deus não está, você pode pagar um preço muito alto. Foi assim com Josafá. Josafá não foi orar. Josafá, no calor da emoção, falou assim para o rei de Israel, para Jorão: Jorão, olha, os meus cavaleiros serão os teus cavaleiros, os meus homens de guerra serão os teus homens de guerra. Era naquele dia Josafá fazendo uma aliança com um homem que Deus não queria que ele fizesse. E Deus está dizendo para a igreja: toma cuidado, eu não faço aliança com pessoas que Deus não quer. Aleluia, vai orar primeiro, vai, aleluia, clamar primeiro, vai pedir direção primeiro, vai colocar o joelho no chão, vai pedir confirmação para Deus, para ver se é de Deus essa aliança.
E muitas das vezes a gente se deixa se levar, irmão. Mas ele é meu amigo, pastor. Mas ela é minha amiga, pastor. Mas vai orar primeiro para ver se Deus está no negócio. O erro aqui, irmão, de Josafá, como homem de Deus, foi comprar uma guerra que não era dele. Foi entrar numa peleja que não era dele. A peleja era de Jorão. A guerra era de Jorão. Só que Jorão, irmão, covarde, ele vai atrás de Josafá. E Josafá abraça a conversa de Jorão. Lá vai uma daqui da parte de Deus. Toma cuidado com as conversas. Ei, toma cuidado, irmão. Vigia na terra. Ei, Deus está dizendo para a igreja: toma cuidado. Procura saber da verdade. Procura saber daquilo que é verdade. Não entra na guerra sem antes Deus não mandar você adentrar na guerra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, olha para cá. A Bíblia fala que o rei de Edom, ele vai entrar na guerra e vai se unir 3 reis. Ele faz uma aliança, mas uma aliança que Deus não estava. Uma aliança que não foi aprovada por Deus. Uma aliança que Deus não estava na frente. Agora, quando Deus, irmão, te dá um direcionamento, e quando você faz uma aliança com um homem, com uma mulher de Deus, ó glória, por algum propósito, Deus fala: vai que eu serei contigo. Pode ir que eu vou dar vitória. Pode orar que eu vou responder a oração. Pode clamar porque eu vou me responsabilizar. Fica tranquilo que aí é com Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Ele faz um pacto. Ele faz uma aliança. Só que Deus não estava na aliança. A Bíblia vai dizer que eles marcharam 7 dias, irmão, no deserto de Edom. Eles estavam indo contra os moabitas. Só que Deus não estava indo na frente deles. O que estava indo na frente daqueles reis, irmão, era prepotência, era arrogância. Porque Jorão, irmão, era arrogante. Jorão, irmão, era um homem que ele não fez o pecado que seu pai cometeu, mas ele induziu o povo de Israel a pecar. Então Deus não era com aquele homem. Só que Josafá, o homem de Deus, está no meio dessa aliança. A Bíblia vai dizer, olha para cá, que eles estão marchando 7 dias no deserto. A água acaba. Os animais estão com sede. E eu fui estudar. Irmão, um ser humano pode ficar sem beber água pelo menos até 5 dias. Eles já estavam 7 dias sem água. Eles já estavam, irmão, morrendo no meio daquele deserto. Josafá estava beirando a morte porque ele entrou numa aliança que não era para ele ter entrado. Josafá, homem de Deus, irmão, estava numa guerra que não era dele. E Deus está dizendo para a igreja: não entre em guerras que não é tua. Não compre guerras que não é tua. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Toma cuidado com conversa fiada. Toma cuidado com chororô. Vai orar primeiro a Deus. Vai falar primeiro com Deus. Se Deus está entra, glória. Se Deus está pode ir que Deus vai dar vitória. Mas primeiro consulte ao Senhor. Porque, irmão, na tua frente a pessoa vai chorar, a pessoa vai reclamar, a pessoa vai se fazer de vítima. Mas é Deus colocando ela no arroxo. Meu Deus. E quando Deus coloca a pessoa no arroxo, meu irmão, se você colocar a mão, a prova vai te pegar. Por que, pastor? Porque uma vez eu fui orar por uma mulher cadeirante. E quando eu coloquei a mão sobre a vida daquela mulher, estava com pulmão, estava com água no pulmão, estava com problema nos rins, estava em cima de uma cadeira sem uma perna. Eu não estou falando testemunho de ninguém, eu estou falando o que aconteceu comigo. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela para orar, Deus falou: tira a tua mão daí porque eu estou tratando. Na hora, irmão, eu tirei a mão e não orei. Por quê? Porque Deus falou comigo no meu coração: tira a tua mão daí. Era Deus dizendo para mim: não entra nessa guerra porque eu que estou aí. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Aí você olha, aí você fica com dó, aí você se comove, mas vai orar primeiro a Deus, vai falar primeiro com Deus. Josafá entrou numa guerra que não era dele.
Ele está caminhando 7 dias na marcha no deserto, junto com os dois reis, o rei de Israel e o rei de Edom. A água acabou, eles estão desfalecendo, os animais estão morrendo. Josafá vai dar um grito no meio do deserto: não há aqui um profeta de Deus, para que possamos consultar ao Senhor sobre aquilo que está acontecendo conosco. Aí eu pergunto para a igreja: por que ele consultou a Deus antes de estar na guerra? Ele vai querer consultar agora a Deus no meio da guerra, no meio do deserto, trabalhando 7 dias sem água? Quem está pegando disso aqui? Glória a Deus. Vai gritar um dos servos do rei de Israel: está aqui um profeta chamado por o nome de Eliseu. Josafá, na hora, pelo Espírito, diz: está com ele a palavra do Senhor, manda chamá-lo. Irmão, a Bíblia vai dizer que quando o profeta Eliseu chega, ele chegou ali por causa de Josafá, mas quando o profeta Eliseu olha e vê o rei de Israel junto com Josafá, o profeta vai apontar o dedo na cara de Jorão e falou assim: se não fosse a presença de Josafá, eu nem olharia para ti. Vai aos profetas do teu pai e consulta eles lá. Só que Eliseu, respeitando Josafá, o homem de Deus, vai falar: mas por causa da presença de Josafá, eu vou, aleluia, consultar o Senhor. Eles estavam no meio do vale. Repita comigo: o vale. O vale chega para quem é crente e para quem não é crente, irmão. O vale chega para quem é rei e para quem não é rei, irmão. O vale chega para quem, aleluia, serve e quem não é serve, irmão. Então o vale chega para todo mundo. Aleluia. Mas tem vale que muitas das vezes você entra sem Deus mandar você entrar. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele vai fazer uma exigência. Pergunta para mim, pastor, qual é essa exigência? O profeta Eliseu vai dizer: olha, eu vou consultar o Senhor, mas eu preciso aqui de um tangedor. O que é o tangedor? O tangedor, irmão, é aquele que tocava instrumento na época. O tangedor é aquele, irmão, que tocava instrumento, o céu se abria e Deus descia. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, independente do vale que você estiver, se você estiver nesse vale crendo, adorando, profetizando, o céu vai se abrir, a mão de Deus vai descer, e Deus vai trazer a resposta que você está necessitando e precisando. Oh glória! O profeta vai fazer uma exigência. O profeta não pediu ouro, o profeta não pediu reinado, irmão de Jorão, o profeta não vai pedir os cavaleiros de Josafá. O profeta vai olhar para Josafá dentro da bola do olho dele e vai falar: olha, eu preciso de um tangedor aqui. E a Bíblia fala que eles arrumam um tangedor, porque tangedor é aquele que é adorador. E eu sei que adorador tem, irmão. Eu sei que tem adorador aqui nessa noite. Olha, é por isso que quando o pastor te chama para orar, para adorar, é porque eu conto com você, porque você é um tangedor de Deus, ó glória. Eu sou um tangedor de Deus, irmão. O tangedor não é aquele que só adora aqui na igreja. O tangedor adora lá na casa. O tangedor adora no meio da família. O tangedor, irmão, adora quando vai fazer oração para almoçar. O tangedor adora na madrugada. O tangedor adora, irmão, onde está a planta dos seus pés. Deixa eu ver se tem um tangedor aqui. Levanta, aleluia, mão para a glória. Porque assim diz o Senhor: aonde tem um tangedor, a minha mão está. E a minha mão se movimenta. E a resposta de Deus chega. Se tem um tangedor aí, dá um sinal aí. Abre a boca da glória para Jesus aí, irmão. Abre a boca e começa a adorar a Deus aí. Eu não sei o vale que você está. Eu não sei o deserto que você está. Mas diz a Bíblia, não é? Que quando o tangedor começou a adorar, a mão de Deus desceu dentro daquele vale. Eu aprendo duas coisas aqui. Deus só precisa de um profeta no meio do vale. Deus só precisa de um tangedor no meio do vale. Deus não precisa de alegorias. Deus não precisa de carro de ouro.
Preste atenção aqui, meu amado. Deus não precisa de uma multidão descompromissada. Deus precisa de adoradores, ó glória. E quando levanta a voz para adorar, o céu se abre, a glória desce, a presença vem. Pode o culto não cerrado, o céu pode estar cerrado, o culto não pode estar travado. Mas quando nós começamos a pegar os tangedores na casa, e quando nós começamos a levantar os tangedores na casa, com glória, aleluia, o céu se abre, os demônios vão embora, e Deus trata no meio da igreja. Por quê? Porque tem tangedores, porque tem profeta, porque tem profetisa na casa. Se houver alguém aqui no final aí, comprado de glória aqui nessa noite, você vai abrir a boca para adorar ou está difícil aí? Você viu que a exigência do profeta só foi um tangedor, ele não pediu 2, ele não pediu 10, ele não pediu um coral, ele falou: eu só quero um tangedor aqui. Agora eu pergunto para a igreja: olha que um adorador não pode fazer no meio de um vale. Olha que um adorador, olha que um profeta pode fazer no meio de um vale. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia fala, e não eu, que a mão do Senhor venceu a Deus. Eles estavam precisando de água. Olha para cá. Deus vai te entregar aquilo que você está precisando. Eles não precisavam de mais homens para se ajuntar no exército, porque eles já estavam com 3 exércitos. 3 exércitos contra um. Não. Eles precisavam de água para alimentar, para dar de beber para os animais e para dar de beber também aos seus exércitos. A Bíblia vai dizer que Deus tomou o profeta Eliseu. Estou encerrando. Irmão, eu amo isso aqui na Bíblia. Quando você estiver lendo a Bíblia e você ouvir isso aqui, assim diz o Senhor. É Deus dizendo. Deus tomou o profeta no meio do alto vale. Deus vai te tomar o profeta. É no meio desse vale, Deus vai te tomar na tua casa. Isso aqui é para homem e para mulher de Deus que quando está em casa está adorando a Deus. Deus vai te tomar no meio da tua casa em mistério. Deus vai te tomar no mundo de mistério e você vai começar a falar em línguas. Deus vai te tomar numa glória tão grande. Porque profeta que é profeta, tangedor que é tangedor, ele adora em qualquer circunstância. Eu estou vendo aqui com os olhos da fé. Deus vai te tomar essa semana no meio da tua casa. Deus vai te tomar na beira daquela pia. Deus vai te tomar quando você estiver varrendo a tua casa. É Deus te tomando. É Deus te tomando. É Deus te tomando. No meio do vale, glória. É a nova calma. E Deus vai descer lá dentro, aleluia. Abra a boca para adorar Jesus aí, irmão. Abra a boca para adorar Jesus aí. Isso aqui vai para o farão. Deus vai te tomar lá no meio da empresa. Eita glória, aleluia. O nosso Jesus é lindo, meu Cristiano. Deus faz isso. Deus toma lá no meio da empresa. Ei, pra calma, súbia. E se Deus te pegar no mistério lá, não retenha aquilo que Deus quer fazer no meio daquele lugar. Eu estou profetizando aqui, irmão. Se Deus me pegar no meio da ambulância, eu vou dar lugar para Deus, a glória. Porque Jesus é fiel. O Jesus, ele pega você no meio do vale. Meu Deus. Aleluia. Meu irmão Felipe, Deus só precisa de um profeta, de um tangedor no meio do vale. E Deus como profeta, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa louca, irmão, olha para cá. Cavai neste vale muitas covas. Essa desceu do céu, talvez quando a resposta de Deus chega você não entende. Porque eu tenho certeza que Jorão olhou para Josafá, Josafá olhou para o rei Gedom que falou: pronto, já vai morrer todo mundo. Vamos cavar já as covas aí para o exército, porque nós vamos morrer. Mas não, irmão. Deus não traz a resposta pela metade. Era Deus dizendo: pode cavar muitas covas nesse vale. Aí Deus termina a profecia por intermédio do profeta para me encerrar a mensagem.
Era Deus dizendo: pode cavar muitos vales, pode cavar muitas covas nesses vales, porque vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas todavia este vale vai se encher de água. Era Deus trazendo providência daquilo que eles estavam precisando. Levanta a mão para profetizar. Este mês de novembro, Deus vai trazer a providência no meio do vale, aonde você está precisando, aonde você está necessitando, aonde você está pedindo. Deus não erra, Deus não erra. Ele vai trazer a providência. É daquilo que você está pedindo para Ele. Levanta a mão e agora para Jesus aqui agora. Eu estou sentindo Deus na casa. Eu estou sentindo Deus na casa. Aleluia. Maravilha, Deus. Eles estavam precisando de água. Era Deus dizendo: vou enviar água, mas vocês não vão ver nem vindo pelo vento e nem vindo pela chuva. Aí você pergunta para mim: pastor, vai vir por intermédio do quê? Aí, irmão, vai ter que perguntar para Deus e Deus vai dar a resposta. Por quê? Tem perguntas que você vai perguntar para Deus e não vai saber, mas Deus, Ele nunca vai deixar um crente sem resposta. Talvez você atravessou o ano de 2025 numa guerra, numa peleja, numa batalha. Falta 2 meses praticamente aí para se ficar o ano. Então está dizendo: você não entendeu no início, você não entendeu na metade do ano, mas agora no final do ano eu vou mostrar para você que eu sou Deus da tua vida. Levanta a mão para receber a nova cara da súbia, porque Deus não vai te deixar confundido. Deus não vai te deixar confundido, meu irmão. E você começou 2025 de um jeito, estava no meio de um ano de uma forma, e vai terminar este ano, glória, debaixo da glória de Deus, debaixo da glória de Deus. Se coloca de pé pela glória nessa noite, irmão. Eu quero que dar lugar para Jesus, igreja. Eu estou sentindo Deus aqui. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Verso 16, a gente leu até o verso 18, verso 16. Assim diz o Senhor: cavai neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e verei vós o vosso gado e os vossos animais. No verso 18, para não ferir o texto, o profeta ainda fala assim: ó, ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, ó glória. É Deus dizendo: estou provendo a água no meio do vale, e vou entregar o inimigo na tua mão, ó glória. Aleluia. Deus está dizendo: você está esperando por um milagre, Deus vai enviar 2, Deus vai enviar 3, Deus vai enviar 4, por nome dele ser glorificado. Eu estou aqui falando agora para Jesus aí, que o que Deus fizer nessa campanha é pouco aos olhos do Senhor, igreja. O que Deus fizer nessa campanha é pouco aos olhos do Senhor. Confia nele. Fica no propósito com Deus. Não faça aliança que Deus não mandou você fazer. Ouça atentamente a voz do Senhor. Adore no meio do vale, porque você é tangedor. Seja profeta no meio do vale, porque também você é profeta de Deus. O céu vai se abrir e Deus vai tratar no meio da terra, irmão. Amém? Glória a Deus. Guarda meu coração no coração. É no meio do vale que é onde Deus gosta de se movimentar. Só que muitas das vezes a nossa igreja, que no meio do vale a gente para de orar. No meio do vale a gente para, irmão, de adorar a Deus. No meio do vale, irmão, a gente para de ler Bíblia. E o diabo está só soprando a coreira: para de orar, para de ler Bíblia, para de adorar, deixa de ir para o culto. Deus está dizendo: não. Quanto mais o vale aumenta, mais você tem que buscar. Quanto mais a perseguição vem, mais você tem que adorar. Quanto mais o capeta se levanta do outro lado, mais você tem que glorificar a Deus. Aleluia. Porque adorar a Deus, irmão, no meio da abundância é fácil. É Deus nos ensinando nesta noite: adora a Ele no meio do vale. Que tudo vai se fazer novo, que tudo mudará.
Haverá mudanças da parte de Deus. Toma posse, irmão. Eu estou querendo encerrar o culto, mas o Espírito de Deus está dizendo no meu coração, filha, fala para haverá mudanças. Alabracalabasúria. Haverá mudanças, diz o Senhor aqui nesta noite, ó glória. Haverá mudanças, diz o Senhor aqui nesta noite, aleluia. Não se espante, não se atemorize, não fique com medo. Mas é eu, Senhor, no controle da situação, diz o Senhor Deus aqui. O Deus manda dizer para crentes aqui nesta noite: você não vai terminar o ano da forma que começou. Eu estou nessa campanha, eu estou nesse propósito, eu estou nesse mistério. Diz a boca de Deus: eu estou neste mistério, diz o Senhor. Você vai abrir a boca para dar glória aí? Haverá mudanças, diz o Senhor. Alai, show, refaz. Haverá mudanças, diz o Senhor. E Deus manda te dizer: eu vejo o diabo que lutou o ano todinho para te parar. O diabo lutou o ano todinho para te tirar daqui da igreja. O diabo lutou o ano todinho para parar a tua chamada. Deus está dizendo para alguém aqui: se prepara. Alabacalaba, súbia. 2026 vai ser o ano da virada. Vai ser o ano do crescimento. Vai ser o ano da alegria do teu coração. Vai ser o ano que você vai dar glória. Os enfeites levantam a mão para receber. E que Deus te dê sucesso aqui nessa noite. E não vai terminar o ano da forma que chegou, da forma que começou, diz o Senhor. Eu aposto no nome de Jesus a igreja. Eu aposto no nome de Jesus a igreja. Jesus é fiel. Eu vou encerrar o culto para dizer para a igreja: guarda essa noite. Guarda essa noite, dia 9 de novembro de 2025. Haverá mudanças. Se prepara, não fique com medo. É Deus que vai fazer o reboliço no meio do vale. O engraçado que eu vejo aqui, montando o Espírito, e você vai ficar até com medo daquilo que vai acontecer, mas não fique com medo, não. É Deus para tanto. Deus não vai deixar você confundido. Deus não vai te deixar confundido. Glória, aleluia. Alabanchou, rebanda, alabassuda, toma posse, receba no nome de Jesus nessa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Profetiza. Amanhã vamos estar aqui na segunda-feira profetizando a oração. Quarta vamos estar aqui profetizando porque Jesus é fiel. E domingo eu te espero aqui 18h30 profetizando no nome de Jesus. Mês de novembro é mês para profetizar, gente. Profetiza na tua casa. Profetiza no meio do trabalho. Profetiza lá no banheiro. Muitas vezes eu estou na consagração, estou lá no banheiro orar. Coloca o joelho no chão e fico orando, falando com Deus lá. Profetiza, irmão. Seja profeta de Deus. Amém? Que Jesus é fiel.